Marco temporal. O plenário da Câmara abriu há pouco a sessão para votar o projeto de lei 490 de 2007 do chamado Marco Temporal. Esse projeto de lei foi aprovado em regime de urgência na semana passada, o que fez com que ele pulasse comissões e pudesse ser analisado direto no plenário. A tese do marco temporal estabelece que só serão demarcadas as terras indígenas que foram ocupadas até o dia 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição. O relator da proposta é Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Na versão dele, o atual cenário provoca insegurança jurídica. Apesar da votação de hoje na Câmara, o STF manteve para o dia 7 de junho o debate de uma ação que questiona exatamente o marco temporal. Já foram dados 2 votos, o relator Edson Fachin votou contra e o ministro Nunes Marques apresentou uma divergência e concordou com o marco temporal. Não é só o marco temporal, que é inconstitucional. Já vou voltar no detalhe. Aqui é no detalhe. Aqui a gente vai na letra da lei. Não é só cotovelo e opinião e orelha. Até porque não é assim tão pronunciado. Não. Então vamos para a lei. Mas não é só o marco temporal. Também é autorização para a exploração econômica das terras indígenas de uma maneira absolutamente impensada. O Brasil não precisa das terras indígenas para produzir. O Brasil não precisa das terras indígenas para ser o maior exportador de carne do mundo. Exporta 25% da sua produção. O Brasil responde por 35% do mercado mundial de proteína animal. E não precisa das terras indígenas para isso. A hora que as terras indígenas estiverem sob risco e houver a suspeita de que há ocupação, nós vamos perder mercado. Isso sim. E o marco temporal tem um estudo dizendo que vai agravar conflitos. Vamos lá. O marco temporal para terras indígenas não tem base na Constituição, cria insegurança jurídica para o Brasil e não vai resolver conflitos no campo. Pelo contrário, deve incentivar grilagem, prejudicar a segurança fundiária e econômica em territórios como a Amazônia e incentivar a violência. É o que aponta um relatório do Núcleo de Justiça Racial da Faculdade de Direito da FGV, obtido com exclusividade pela Folha, que será publicado em 7 de junho. O documento reúne análises e dados debatidos em 2 eventos da instituição. O relatório aponta que não há base na Constituição Federal ou em tratados dos quais o Brasil é signatário para um marco temporal para o direito de indígenas ao território. Maurício Terena, assessor jurídico da ABIP, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, disse o seguinte: existe um flagrante vício de forma, teria de ser tratado como PEC. Mesmo assim, como bem escreveu o ministro relator Edson Fachin em seu voto, direitos fundamentais não são passíveis de retrocesso. Olha aqui. Não tem nada, artigo 231 da Constituição. Consultem. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, crença, tradição e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aí você tem uma sequência de parágrafos. E nada ali fala em marco temporal, muito menos em ocupação das terras. É inconstitucional. Estão querendo atrair mais uma vez o Supremo para o Supremo intervir. Não? O governo já está admitindo a derrota, parece que a votação começou há pouco, me informam aqui, estão tentando ver se atrasam a votação. Mas estou dando de barato que essa batalha também foi perdida para prejuízo do Brasil, e isso vocês vão ver. São escolhas erradas. Às vezes os países fazem escolhas erradas. Isso é um retrocesso absurdo. Não é? Infelizmente aconteceu isso aqui, ó. Vamos para 8, vai. A tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo usou balas de borracha e bombas de efeito moral para desbloquear uma rodovia que chegou a ser interditada por um grupo de menos de 100 indígenas que criticavam a votação do marco temporal na Câmara. O bloqueio durou menos de 4 horas. Segundo a corporação, a atuação do choque foi necessária depois das negociações não avançarem. Quem está com a gente na live pode acompanhar algumas dessas imagens.
Imagens lamentáveis, eu só tenho uma questão a colocar aqui, é uma pergunta. Eu não estava lá, eu sou sempre cuidadoso com essas coisas. Mas eu, gozado, e não que eu quisesse, viu? Não que eu quisesse. Mas eu procure-se imagens da polícia militar desobstruindo estrada debaixo de porrete para ver se a gente acha no 8 de janeiro. Teve? Nós tínhamos pessoas pedindo golpe de Estado, que é crime. Manifestações golpistas, criminosas, e não houve confronto. Aqui nós, um grupo de menos de 100 dias, bater em índio é fácil, né? E indígena, não é isso? Ah, não, é que ali foi absolutamente necessário mesmo. Pergunto se espero que o secretário de Segurança Pública e o comandante da PM verifiquem se realmente era o caso de baixar o porrete. Era. E quando se tratava de golpista? Por que essa diferença? Pedir golpe pode se manifestar em favor ou contra um projeto de lei, não? Para pensar. Aqui a gente sempre quer que as pessoas pensem.